A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, esse quem vos fala é o irmão presbítero Leandro. Estou aqui com mais uma aula para a glória e honra do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Peço para você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, dê seu like, não esqueça do like, amém, queridos? Me ajude aí com os likes, me ajude aí, louvado o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus ele vai te abençoar abundantemente, amém? Também ative o sino para que você possa ser avisado das nossas postagens no canal. Essa aula de hoje é sobre a transição entre a introdução e os tópicos de um sermão. E o tema desta aula é como fazer uma transição da introdução para os tópicos de um sermão. Amém? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas para não ficar só em minhas palavras, eu quero deixar aqui para os amados, segunda carta de Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 18, que diz a palavra do Senhor. A parte A do versículo diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o próprio apóstolo Pedro, ele vai nos instruir a crescermos na graça e no conhecimento, amém? Então isso aqui é conhecimento para mim e para ti, para que nós venhamos crescer no conhecimento do Senhor, amém? O tema desta aula é como fazer uma transição da introdução para os tópicos de um sermão. Queridos, eu não sei se os irmãos sabem, mas louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, depois da introdução de um sermão, é preciso aplicar certas palavras ou certas frases de transição entre a introdução e os tópicos de um sermão. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, e essas palavras-chave que existem, elas é de suma importância para fazer essa transição. Por quê? Porque tem muitos pregadores que se perdem. Se nós não soubermos esse macete, nós não soubermos essa técnica, nós podemos se perder na mensagem quando terminarmos a introdução. Aí você me pergunta, quais são essas palavras ou quais são essas frases? Então, queridos, nós vamos aprender agora com essa aula. A primeira frase que usamos, queridos, isso é de suma importância, preste atenção. A primeira frase que usamos entre a introdução para passarmos para os tópicos do sermão, depois que terminamos a introdução, para irmos para os tópicos, nós usamos algumas frases. E a primeira frase, ou a primeira palavra é a palavra porque. É isso mesmo, porque é uma das frases que utilizamos para fazer a transição entre a introdução e os tópicos de um sermão. Quando você estiver fazendo o seu esboço, coloque isso em mente, coloque isso em prática. A primeira frase que usamos é a palavra porque. E eu vou dar aqui um exemplo aqui nessa aula. Irmãos, vamos supor, eu vou pregar uma palavra com o tema ainda não é o fim. Então, eu vou pregar a palavra ainda não é o fim. Aí vamos supor, eu falo assim, irmãos, eu vou pregar uma mensagem com o tema ainda não é o fim. Aí eu vou introduzir, né? Irmãos, eu quero te falar algo da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo que ainda não é o fim. Mesmo você estando vivendo nesse momento atípico aí, nesse período a qual o mundo todo está em crise, Jesus, ele está contigo. Jesus, ele vai fazer a obra na tua vida. Aí eu fiz a introdução. Aí, depois dessa introdução aqui, eu vou usar uma frase. E a frase que eu vou usar é por quê? Aí eu falo assim, irmãos, mas a pergunta que fica é essa: por que ainda não é o fim? É uma pergunta retórica, então eu mesmo vou responder. Aí eu vou botar assim, ó:
ainda não é o fim, porque a última palavra vem de Deus. Aí eu vou usar um versículo da Bíblia para encaixar nesse tópico, tá vendo? Já fiz a transição da introdução para o tópico. E a frase que eu usei de transição foi a frase por quê? Amém? Então, a segunda frase que nós usamos, a segunda palavra que usamos como palavra de transição entre a introdução e os tópicos é a palavra quando. A palavra quando. E você pode falar assim, me dá um exemplo aí, presbítero Leandro. Vamos supor, vou pregar uma mensagem com o tema: a grande tribulação vai acontecer. É o tema da mensagem. Então, depois que eu fazer a introdução falando sobre a grande tribulação, aí eu vou fazer a seguinte pergunta: quando a grande tribulação vai acontecer? É uma pergunta retórica, mais uma vez. Então eu vou pregar em cima dessa pergunta. O tema é: a grande tribulação vai acontecer, o tema, né? Aí quando eu fizer a introdução, aí eu vou fazer uma pergunta: quando a grande tribulação vai acontecer? Aí eu vou responder, é uma pergunta retórica, eu vou responder em cima dos tópicos. Aí já está fazendo a transição para os tópicos. Então, aí o primeiro tópico podia colocar assim: quando a igreja for arrebatada, que isso é bíblico, entendeu? Eu pego o versículo da palavra do Senhor e coloco no tópico, amém? Então, a primeira palavra ou frase de transição é a palavra porquê. A segunda palavra que nós usamos muitos como transição entre a introdução e os tópicos do sermão é a palavra quando. A terceira palavra é a palavra como. Amém? Coloque isso na tua mente, essas palavras, amém? Aí você pode me pedir mais um exemplo. Vamos supor, vou pregar uma mensagem com o seguinte tema: volte para o jardim. Volte para o jardim, o tema da mensagem que eu vou pregar. Aí depois que eu fizer a introdução, que eu já dei aula de introdução para os amados irmãos, é sobre a volta para o jardim, ou falando do jardim, eu vou fazer a transição com a seguinte pergunta: como? Como voltar para o jardim? Entendeu, irmãos? Então, para os irmãos verem que essas palavras são de suma importância. Aí o primeiro tópico podia ser assim, o primeiro tópico dessa mensagem que eu fosse pregar com o seguinte tema: volte para o jardim. O primeiro tópico podia ser assim: entrando pela porta. Aí eu podia pegar o versículo base lá de João capítulo 10, que Jesus ele é a porta. Aí, sucessivamente, podia colocar 3 tópicos, entendeu? Com essa mesma pergunta: como voltar para o jardim? Também, queridos, tem uma quarta palavra que usamos muito como transição de uma introdução de um sermão para os tópicos. É a palavra o quê? A palavra o quê? E como exemplo, vamos supor, se eu for pregar um sermão com o seguinte tema: você precisa entender. Entendeu? Eu vou pregar uma mensagem: irmãos, hoje eu vou pregar uma mensagem com o seguinte tema: você precisa entender. Aí eu já tenho o texto, já que eu vou colocar nesse tema aqui, o texto e tudo, faço a introdução. Aí, depois da introdução, na transição para entrar nos tópicos, eu falo assim: o que eu preciso entender? Aí, o primeiro tópico dessa mensagem que eu fosse pregar seria o seguinte: que sem Jesus nada poderemos fazer. Ou seja, a obra de Deus é feita só com Jesus estando do nosso lado. Só assim a obra ela é eficaz. Nós trabalhamos fielmente para Jesus, entendeu? Então, a quarta palavra é a palavra o quê? A quinta palavra é a palavra aonde ou onde. Amém? E como exemplo, eu posso dar aqui, se eu fosse pregar uma mensagem com o tema: os lugares que Jesus operou milagre. Eu ia pregar uma mensagem com o seguinte tema: os lugares que Jesus operou milagre. Aí, a frase de introdução, ou a palavra de transição, melhor dizendo, seria a frase aonde ou onde. Aí eu faria assim na transição:
aonde Jesus operou milagres. Os lugares que Jesus operou milagres. A frase de transição era: aonde Jesus operou milagres. Aí, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu poderia colocar na casa, num casamento em Caná da Galileia, entendeu? Aí eu já aplicaria na vida das pessoas. A sexta frase de transição, a sexta palavra de transição é a palavra qual. Amém? A palavra qual. E como se eu fosse pregar um sermão com o seguinte tema: 3 grandes promessas de Jesus para os seus discípulos, ou para os seus seguidores. 3 promessas de Jesus para os seus seguidores. Esse é um tema da mensagem. Eu tenho até ela aqui, eu vou já mostrar para os amados irmãos. Então, se nessa frase de transição com a palavra qual, eu colocaria assim, depois da introdução, eu falar assim: quais são as 3 promessas de Jesus para os seus seguidores? Aí eu ia responder, entendeu? Vida eterna, seria sempre estar com eles, seria fazer pescador de homens. Isso aí já é os tópicos, entendeu? Então os irmãos estão entendendo essas frases de transição. Então a primeira frase de transição que nós usamos muito entre a transição da introdução para os tópicos é a palavra porque. A segunda palavra que usamos é a palavra quando. A terceira palavra que usamos é a palavra como. A quarta palavra que usamos é a palavra o que. A quinta palavra que usamos é a palavra onde ou aonde. E a sexta palavra que usamos é qual. Então, essas palavras são de suma importância, porque em cima da pergunta que eu faço, ou em cima dessa palavra, automaticamente os tópicos vão ser respondidos, vão ser elaborados os tópicos de um sermão. Amém? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós vimos aqui que a transição, é o elo que liga a introdução com os tópicos de um sermão. E isso, irmão, é de suma importância. Essa transição é de suma importância. Isso ajuda ao esboço ele ser desenvolvido. E eu vou apresentar aqui um esboço de pregação aqui, ó. E os irmãos vão ver que eu usei o tema desse esboço é: seguir a Cristo tem um preço. Seguir a Cristo tem um preço. Olha aqui, ó. Seguir a Cristo tem um preço. Aí eu desenvolvi aqui a introdução, coloquei a frase de transição, entrei nos tópicos, cheguei na conclusão. Então, só para me recapitular aqui é a mensagem que o Senhor me dá, amém, irmãos? Seguir a Cristo tem um preço, é o tema dessa mensagem. Eu vou até fazer a leitura, nem que esse vídeo fique mais longo um pouco, para os irmãos terem uma ideia, amém? Como é que eu faço um esboço de uma pregação. O tema é: seguir a Cristo tem um preço. E eu já até preguei aqui na congregação, os irmãos que estão inscritos no canal, que é da Assembleia de Deus Fazendo Discípulos aqui do Kim com K, eles já até ouviram eu preguei esse sermão, mas eu vou estar lendo aqui para os irmãos verem como é que eu elaboro um sermão, amém? O tema é: seguir a Cristo tem um preço. O texto está em Mateus, capítulo de número 4, versículo 19, amém? Eu vou até ler aqui, nem que o vídeo fique longo um pouco, mas é para a glória de Deus, amém? Mateus capítulo 4, versículo 19. Mateus capítulo de número 4, versículo de número 19. E o tema da mensagem é: seguir a Cristo tem um preço. Que diz a palavra do Senhor: e disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Tá vendo? É o tema da mensagem: seguir a Cristo tem um preço. Aí eu li aqui o versículo base, e se eu fosse pregar, eu vou mostrar para os irmãos como era que eu ia pregar. Eu falava assim: irmãos, abra as vossas Bíblias aí no livro de Mateus, capítulo número 4, versículo 19, amém? Todo mundo achou? Então, vamos para a palavra do Senhor. Está escrito: e disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Irmãos, eu gostaria de dar um tema a essa mensagem. O tema é: seguir a Cristo tem um preço.
Irmãos, eu já vou entrar agora na introdução, tá vendo? Agora eu vou entrar na introdução, ó. Irmãos, nós sabemos que a salvação, ela é pela graça. Efésios capítulo de número 2, versículo de número 8 ao versículo número 9. Mas não foi de graça. Jesus, ele pagou um alto preço em nosso lugar na cruz do Calvário. João capítulo 3, versículo 16 e Gálatas capítulo 3, versículo 10. Mas esse preço que pagamos a seguir, quais são esses preços que pagamos a seguir Jesus? A Bíblia diz, amados irmãos, que esse é o resto das aflições de Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo de número 24. Por sermos verdadeiramente discípulos, então qual é o preço que pagamos por seguir a Jesus? Tá vendo? Então qual é? Usei aquela palavra qual. Então qual é o preço que pagamos por seguir a Jesus? Essa introdução aqui, eu fiz uma introdução contemporânea, amém? Contemporânea. Eu falei que aqui, estou falando aqui, comecei a falar das nossas aflições aqui, que nós passamos aqui na Terra. Então, é uma introdução contemporânea. Eu podia usar só a Bíblia, de alguém que pagou um preço por seguir a Cristo na Bíblia. Mas eu usei uma introdução contemporânea, ou seja, qual é o preço que nós pagamos hoje por seguir a Cristo. Aí, a frase de transição é: então qual é o preço que pagamos por seguir a Cristo? Entendendo que o tema é seguir a Cristo tem um preço. Aí, querido, a frase de transição é: então qual é o preço que pagamos por seguir a Jesus Cristo? Aí o primeiro tópico é: temos que renunciar a nós mesmos. Esse é o primeiro preço. Segundo preço, o primeiro preço, temos que renunciar a nós mesmos. Está escrito lá em Mateus capítulo de número 16, versículo 24. Jesus fala assim: Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome-se a sua cruz e siga-me. Então esse é o primeiro tópico. E o segundo tópico é: temos que estar preparados para sermos odiados. Amém? Então, seguir a Cristo tem um preço. Então, qual é esse preço? Primeiro, temos que renunciar a nós mesmos. Segundo, temos que estar preparados para sermos odiados. Mateus capítulo 10, versículo 22. Terceiro, temos que estarmos preparados para as perseguições. Lucas capítulo de número 21, versículo 12. Aí eu continuo com a mesma pergunta. Qual é o preço que pagamos por seguir a Jesus? Em quarto lugar, temos que estar preparados para a morte. Lucas capítulo 21, versículo 16. Tá vendo? Aqui é os tópicos do sermão. Aí a conclusão. Olha o que eu fiz aqui na conclusão. Então, queridos, na conclusão. Então, queridos, nós vimos que para seguir a Cristo tem um preço. E que esse preço temos que renunciar a nós mesmos. Temos que estarmos preparados para ser odiados. Temos que estarmos preparados para a perseguição. Temos que estarmos preparados para a morte. Amém? Então, eu recapitulo, na conclusão, eu recapitulo aquilo que eu preguei nos tópicos. Aí, ainda na conclusão, o apóstolo Paulo sabia que seguir a Cristo tinha um preço. E ele disse em Romanos, capítulo de número 8, versículo 35 a 39. Então, entendemos que ser seguidor de Cristo não é fácil, mas temos que cumprir o nosso chamado. Amém? Então os irmãos veem aqui, o esboço completo aqui, Esse esboço aqui ele é mais difícil, mas eu vou estar ensinando os esboços mais fáceis posteriormente nos outros vídeos para os irmãos que são iniciantes aí, estão aprendendo agora. Nós vamos aprender, queridos, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então essa é a aula de hoje sobre como fazer uma transição da introdução para os tópicos de um sermão. Nós usamos as palavras porque, quando, como, o que, onde e qual ou quais. Amém? Essas frases, os irmãos, é de suma importância na transição entre a introdução e também os tópicos de um sermão. Amém?
Espero que eu tenha ajudado os amados e queridos irmãos. E no decorrer das aulas, queridos, eu vou entrar propriamente nos sermões, amém? Só que primeiro, eu expliquei quais são os 5 tipos de sermão. Primeiro eu expliquei quais são as 5 divisões do sermão, os 5 tipos de sermão mais pregado, o tema, estou na introdução, a próxima, passei por a introdução, estou aqui a aula da transição e na próxima aula entrarei nos tópicos do sermão. E posteriormente, logo posteriormente aos tópicos, entrarei na conclusão. Aí depois da conclusão nós vamos aprender a elaborar os sermãos. Eu tenho que trazer o conhecimento dos irmãos sobre todas as propriedades de um sermão, para quando nós começarmos a elaborar sermão, os irmãos estarem preparados. Amém? Que Deus muito os abençoe. A paz de Cristo, amados.